Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura, esse carisma das línguas, especialmente, é considerado assim um dos mais simples, o menor deles. E, no entanto, é um dos carismas que provoca as maiores celeumas no nosso meio, as maiores especulações, reflexões, discussões teológicas, não é? Apesar da simplicidade dele, da finalidade dele. E é interessante nós, então, pousarmos o nosso olhar um pouquinho sobre essas duas realidades, o dom das línguas e da interpretação, porque caminham juntas, não tanto para termos uma compreensão teológica profunda, porque o tempo não permitiria fazermos isso, claro, mas, quem sabe, tocarmos naqueles pontos essenciais que podem nos ajudar a melhor vivê-los, vivenciá-los, ou talvez até a nos abrirmos com maior docilidade a eles. Porque, por muitas vezes, nós temos resistência a eles, pela maneira como eles se apresentam diante de nós, pela facilidade com que eles podem ser imitados, confundidos. Então, eu gostaria de tratar de alguns pontos práticos, e também, quem sabe, também dirimir e tirar algumas considerações que a gente escuta falar e que não são verdadeiras a respeito desses dois carismas, especialmente, né? Então, começando pelo carisma do dom das línguas, o que é, em essência, esse carisma? Nós podemos dizer que o carisma das línguas é uma graça, porque todo carisma é uma graça. É uma graça que se manifesta através de faculdades humanas com vistas ao louvor, à adoração, à glorificação de Deus. Se manifesta através de faculdades humanas, superando-as. O que significa isso? O carisma é sempre, ele está sempre baseado numa faculdade humana. Não acontece do nada. O Espírito Santo toma uma faculdade humana, no caso de hoje, a nossa voz, e eleva-a à condição de carisma. Um dom natural que, colocado a serviço da edificação da igreja, do povo de Deus, se converte num carisma. Então, o carisma das línguas também se enquadra nisso. Nós podemos dizer que ele é uma... Podemos perguntar como que ele... qual é a finalidade, qual é a utilidade desse carisma? É importante saber que ele é um carisma de oração. Temos sempre presente isso. Não é um carisma de enfeite, de exibição carismática, é um carisma de oração que tem por intenção adorar, enaltecer, louvar, glorificar a Deus. Então, essa é a finalidade do carisma. E, praticamente, para quem nunca houvesse visto, o que nós poderíamos dizer que é o carisma das línguas? É uma manifestação que se expressa através de um balbuciar de palavras que são incompreensíveis, tanto para quem fala, para aquele que está falando, como para aquele que está ouvindo. Elas são incompreensíveis, e a gente vai ver o porquê disso. Então, esse carisma se manifesta, então, com essas condições, se manifesta em três modalidades.
Uma primeira modalidade é a oração em línguas. A oração em línguas, que tem por objetivo glorificar a Deus. E ela só interessa a Deus. Ela é dirigida a Deus e só interessa a Deus. Carisma da oração em línguas. Temos também o carisma do canto em línguas, que tem as mesmas características, só que se expressa de forma melodiosa. Então, na própria carta aos Coríntios, Paulo fala dos carismas e fala do carisma das línguas no capítulo 12, e no 14 ele vai falar das línguas com essa modalidade, do canto. Não só aí, também na carta aos Efésios, no capítulo 5, vai falar das línguas como canto, e na carta aos Colossenses, no capítulo 3, também vai falar dos carismas como um canto. É a mesma, tem a mesma finalidade da oração em línguas, só que de forma melodiosa. Depois nós vamos olhar um pouco o texto para ver o que diz. E uma terceira manifestação do carisma das línguas, nós chamamos de falar em línguas. Orar em línguas, cantar em línguas e agora falar em línguas. E essa modalidade tem alguns outros nomes. Alguns falam dar a palavra em línguas. Falam também de profecia em línguas. Então, ela difere um pouco dessas duas primeiras. Por quê? Em algumas situações, esse falar em línguas vai exigir um outro carisma, que é o que está programado para nós também refletirmos hoje, que é o da interpretação. É no falar em línguas que entra a interpretação. Então, nós temos essas três modalidades, né? E nós queremos discutir hoje e refletir hoje acerca do carisma das línguas do ponto de vista daquilo que Paulo trata, especialmente na primeira carta aos Coríntios, como dizia o tratar no começo da nossa exposição. Há outras experiências, outros fenômenos relacionados às línguas, mas que não são do dia a dia daquilo que nós praticamos na renovação carismática católica. Nós não estamos tratando aqui das línguas como aconteceram em Pentecostes. Não. Que pode até se questionar se eles falavam em línguas estranhas ou se era um fenômeno de ouvido, porque eles deviam falar na sua mesma língua. Para uma multidão, como é que cada um ia falar numa língua para povos distintos, ao mesmo tempo? Né? Talvez falassem na mesma língua, mas cada um entendia na sua. É uma possibilidade. Em resumo, era uma linguagem que estava sendo dirigida ao povo, e nós estamos tratando de uma linguagem que é dirigida a Deus. E só interessa a Deus, vai dizer Paulo, nós vamos ver já o texto. Só interessa a Deus. É dirigida a Deus e só a Ele interessa. Então, não é aquele tipo de línguas. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 16, fala de uma possibilidade das pessoas falarem em línguas estranhas. É uma outra categoria de línguas que também não cabe aqui. Nós queremos tratar dessas de que Paulo diz respeito à nossa prática. Então, para nós fica assim muito claro e bem definido que o carisma das línguas, quando se manifesta como oração, tem por finalidade dirigir-se a Deus, e só a Ele interessa. O canto tem essa mesma prerrogativa, mas de forma melodiosa. E o falar em línguas, ou mensagem em línguas, palavra em línguas, profecia em línguas, porque a profecia pode ser também no vernáculo, que vai depender de um outro carisma. Então, a gente agora começa a fazer uma segunda reflexão. Nenhuma dessas modalidades tem tradução. Não tem tradução.
Não existe um estudo que possa traduzir alguém orando em línguas. A oração em línguas não tem tradução. O canto em línguas não tem tradução. E também a profecia, a palavra, a mensagem, o falar em línguas tem tradução. Mas o falar em línguas pode ter uma interpretação, que é, então, um outro carisma. E é essa interpretação que dá significado e sentido a esse terceiro modo das línguas. Sem interpretação, essa terceira maneira de expressar as línguas não teria sentido. É o que São Paulo vai reclamar e vai orientar a respeito da mensagem em línguas, a respeito da profecia em línguas. Então, nenhuma delas tem tradução, mas a mensagem em línguas pode ter uma interpretação. Eu não sei se você trouxe a sua Sagrada Escritura, mas quem trouxe eu convido a abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, para que a gente tenha um pouquinho mais perto de nós o significado dela. Quando se fala de interpretação das línguas, nós temos, então, a primeira carta aos Coríntios 14. Quando se fala de interpretação, é que geralmente surgem as maiores dificuldades com o dom das línguas. Vejam, meus irmãos e irmãs, quando São Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, ele não estava com a intenção de escrever um tratado sobre os carismas, um tratado de pneumatologia. Não estava querendo fazer uma catequese a respeito do fenômeno das línguas ou dos carismas. Ele simplesmente estava escrevendo uma carta para uma comunidade que experienciava esses carismas no seu cotidiano. Sabia do que ele estava falando. E então, por vezes, as palavras de Paulo na carta podem nos confundir se não consideradas no seu contexto prático, né, de quem convive com isso. As traduções também, às vezes, não nos ajudam muito, nos confundem também. Então, você vai poder perceber isso agora comigo aqui, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Olha aqui o que fala o apóstolo. No versículo 2 do capítulo 14. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Esse fala, na verdade, você pode substituir por ora. Aquele que ora a Deus. Nós vamos ver outras formas de falar aqui. Então, aqui ele está dizendo, se é direcionado a Deus, é a oração. Então, aquele que ora em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-lo, exortá-los e consolá-los. Aquele, porém, que profetiza, na sua própria língua, no vernáculo. Não está falando aqui da profecia em línguas. Se ele acaba de dizer que a fala em línguas só interessa a Deus, não é? Não fala ao homem, senão a Deus, ninguém entende, pois fala coisas misteriosas, e agora ele está dizendo que aquele que profetiza, contrário a isso, fala aos homens. Como que fala aos homens? Com a sua própria língua. Então, no lugar dessa profetiza, você pode acrescentar no vernáculo, na sua própria língua. Esse fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas, que ora em línguas,
então, glossolálica, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza no vernáculo, edifica a assembleia. Claro, no vernáculo, porque a outra língua só se interessa a Deus. Já deixou claro aqui. E ele fala, olha, desejo que todos faleis em línguas, que oreis em línguas, mas, porém, muito mais desejo que profetizeis no vernáculo, para edificação da comunidade, da assembleia. Depois ele vai dizer que quer que todo mundo ore em línguas, e que ele ora mais que todo mundo, né? Então, maior é quem profetiza do que quem fala em línguas. Maior do que quem profetiza no vernáculo, do que quem ora em línguas. A não ser que este as interprete para que a assembleia receba edificação. Então, agora, maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este que fala em línguas para a assembleia, este que profetiza em línguas para a assembleia também, porque ele está dizendo, a não ser que este as interprete para que a assembleia receba edificação. Então, aqui começa a ficar claro para nós que é possível profetizar no vernáculo, mas também é possível, ele fala de falar, mas para a assembleia, não para Deus. E, portanto, aí sim, se tiver quem as interprete, a assembleia recebe edificação. Ou seja, a palavra em línguas, a profecia em línguas, a mensagem em línguas, só tem valor se recebe a interpretação. Então, ela se iguala em valor com as outras expressões. Por isso, ele fala que quem fala em línguas glossolálicas, claro, vai também ter valor na Assembleia, desde que haja quem a interprete. Então, aí nós estamos no versículo 5. No versículo 13, Paulo diz assim, por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Então, não pode ser a mesma daquela oração em línguas que ele já disse que é só para Deus, que só interessa para Deus. Agora, então, está dizendo que quem fala, ou seja, quem profetiza em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, porque ninguém entende o que eu estou falando, nem eu. Então, se eu oro, aqui ele está dizendo isso, né? Se eu oro em virtude do dom das línguas glossolálicas, né? O meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? O que eu faço? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. É possível, claro. Posso orar com uma coisa e com a outra. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Então, entrou aí o carisma das línguas no canto. Cantarei com o entendimento, também é um cântico espiritual. Cantamos agora aqui com o entendimento. Mas ele fala que também nós podemos cantar com o Espírito, no Espírito, pelo Espírito. Entramos aí, então, numa segunda expressão, né? Então, isso também lá em Efésios 5,18, ele vai repetir mais ou menos isso. No versículo 26, meus irmãos, veja, Paulo diz assim, aí no 26 do 14 mesmo. Em suma, que dizer, irmãos? Quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer desse discurso em línguas, que então se dirige à Assembleia?
que isto se faça de modo a edificar. Se há quem fale em línguas, ou seja, se há quem dá mensagem em línguas, se há quem profetize em línguas, não falem senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. É preciso, então, que estejamos atentos a isso. Se alguém dá um discurso em línguas, uma profecia em línguas, cuidemos para que haja quem interpreta. Normalmente, Deus dá esse dom à Assembleia. Acontece que a pessoa, por diversas circunstâncias, como a gente vai ver um pouco, pode se fechar e não se deixar usar pelo Espírito, por diversas razões, né? Medo de estar errando, medo de não estar sendo autêntico, de estar fazendo confusão, de fazer papel de bobo, né? Mas Deus dá a interpretação. Por isso que suscita, desde que seja legítima a mensagem em línguas, a profecia em línguas. Porque vocês já refletiram sobre a profecia, e é muito comum, lamentavelmente, confundir profecia com mensagens. Você pega uma palavra da Sagrada Escritura, o Senhor é meu pastor, né, e nada me faltará, como se fosse uma profecia. Não, a palavra já é profecia por si. A profecia consola, exorta, edifica a Assembleia naquele momento. Não é? A palavra pode confirmar uma profecia, mas ela não é uma profecia. Ela já tem o seu valor por si mesmo. Então, se há quem fale em línguas, não fale senão 2 ou 3, quando muito, então cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. Quer dizer, transforme a sua mensagem em oração. Fale consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem exortados. E o espírito dos profetas deve estar-lhes submisso, porquanto Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então, o espírito do profeta, não é o Espírito Santo que está no profeta, o espírito do profeta é submisso a ele. Então, não posso transferir para o espírito a responsabilidade do que eu falo, né? Então, eu devo saber quando falar, quando parar, porque está submisso a mim, a profecia. Está submisso a mim. Então, vejam, por conta desse linguajar, um tanto quanto entremeados de similaridades, né, de igualdades de palavras, mas com significados diferentes, é que muitas vezes nós temos dificuldades das pessoas entenderem e abrirem-se a essa graça. Inclusive, a nível eclesiástico, nós estamos há 50 anos de experiências apenas. Isso na igreja é um tempo bem pequeno. Nossos seminários nunca tiveram matéria sobre carismas para estudo como grade curricular. Nunca tiveram. Eu e você nunca fomos evangelizados sobre isso, fora da renovação. Não fomos catequizados sobre essas coisas, nunca ninguém nos falou. E foi só a partir do concílio que a igreja retomou, que sempre pertenceu a ela, a reflexão sobre essas coisas. Foi gradativamente retomando e então agora crescendo. Mas ela espanta quando chega. Por isso, nós fomos barrados em muitas coisas quando começamos. Por isso, nós fomos cerceados em muitas coisas. Até em documentos que hoje perderam a razão de ser, né? Porque não eram documentos dogmáticos, eram de orientações, e hoje aquele cenário mudou. Coisas que diziam que nós não devíamos fazer, hoje veio o Papa e faz em relação a nós, e diz por nós, né? Então, estamos vivendo esse tempo ainda de solidificação
dos nossos postulados carismáticos. Houve e eu falo o nome dele, porque isso é público, não foi nada, e ele tinha razão para fazer o que fez, né? Houve um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Rafael Cifuentes, que, em certa ocasião, apresentou à CNBB, à Comissão de Doutrina, um documento pedindo algumas informações sobre a prática da renovação carismática católica. A prática. Ele fazia diversas perguntas, e que ele gostaria, a sinceridade dele, ele não entendia, queria saber como que era aquilo. E a comissão entregou para Dom Alberto essas perguntas, e Dom Alberto pediu que eu, Tatá, fizéssemos um apanhado para ele, e ele levou esse documento para a CNBB, que foi muito bem acolhida. Na ocasião, ele ficou muito contente e pediu até que divulgasse. Tem no site dele essa matéria que eu escrevi depois no final. E ele diz lá que fomos nós que refletimos e escrevemos, né? Uma das perguntas de Dom Rafael. Paulo diz que, quando não houver intérprete, que a Assembleia não ore em línguas, se cale. Como que se explica nas reuniões da oração que todo mundo fica orando em línguas e não aparece nenhum intérprete para aquilo, e não param, e continuam, não se calam? Como que é isso? O que estava entendendo Dom Rafael? Não estava distinguindo que o que requer interpretação do que Paulo está falando é a palavra em línguas, é a profecia em línguas. E quando nós oramos em línguas, isso não tem interpretação. E por isso não precisamos parar. Então é importante que nós saibamos o que nós fazemos quando reunidos, ou cantamos, ou oramos juntos, é uma expressão que não tem interpretação, só interessa a Deus. Por isso, nós fazemos, não esperando por interpretação, porque não tem. Não tem. Então, é uma das muitas interrogativas que as pessoas se fazem sobre essa nossa prática, né? E algumas coisas também é importante a gente sinalizar para que a gente faça corretamente essa prática dos carismas. Algumas igrejas, no começo do pentecostalismo, elas entendiam, ao pé da letra, que receberiam, quando batizadas no Espírito, o dom de falar em línguas diferentes, em línguas estrangeiras. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Não está dizendo aqui que nós falamos em uma outra língua estrangeira, né? Mas Marcos disse que sim, que poderia acontecer. Em Pentecostes talvez tenha acontecido. E eles, então, acreditavam que se manifestaria a autenticidade do batismo no Espírito quando recebessem o dom de falar línguas diferentes. Então, de repente, alguém não sabia chinês, começava a falar chinês, né? Sânscrito, fala sânscrito, né? Então, é bom nós sabermos, né? Existe a xenoglosia e a glossolalia. Xeno, uma palavra grega, significa estrangeiro. A xenoglosia é essa manifestação de alguém falar numa língua que não conhece. Mas é uma língua que não é dirigida a Deus, é dirigida aos homens. Então, é possível que isso aconteça? É possível que Deus dê esse dom de alguém, de repente, receber a capacidade de Deus de fazer um discurso numa língua que não conhece. É possível. Na nossa história católica, há algumas referências, pelo menos citadas na história desses santos que tiveram essa experiência. Então, São Vicente Ferrer, o Ferrer,
na Europa, teria feito essa experiência. São Francisco Xavier, na Índia, também teria feito essa experiência. Mas isso não é o comum do dia a dia. Isso não é o que a renovação carismática faz e procura e busca. A nossa oração em línguas se dirige a Deus. Deus pode conceder, Deus pode tudo, quando Ele quiser. Mas, então, para nós fica claro, quando queremos receber o dom da glossolalia, que é uma oração em língua não perceptível, não que se entenda, que do valor semântico, do valor linguístico é zero, não tem nenhum valor. Esse é o nosso. Se alguém pensa em falar em uma língua estrangeira, não é o nosso coisa. Deus pode conceder. Tem alguns relatos, até na renovação, de, às vezes, uma mensagem, uma profecia, ter sido indita numa língua que a pessoa que disse não conhecia, e foi para uma pessoa específica da Assembleia, por exemplo, que estava lá. Há relatos também disso. Mas xenoglosia é uma coisa, nós trabalhamos com a glossolalia. Então, é preciso esclarecer, porque as pessoas de fora, por vezes, ficam achando que nós falamos em línguas que não conhecemos nos nossos grupos de oração. Não é? Não é. Uma outra expressão que costuma aparecer no nosso meio é referir-se à oração em línguas, ao dom de línguas, como se fosse a linguagem dos anjos. Você já ouviu isso? Já viu alguém falar assim? Agora vamos orar na linguagem dos anjos. Já ouviram? Já. Né? Muitas vezes na televisão se fala isso ainda. E não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Nós não falamos a língua dos anjos. Se é que os anjos têm uma língua, nós não conhecemos. Quando os anjos falaram conosco, com pessoas, os anjos usaram a nossa linguagem. Quando eles trataram com pessoas aqui. Porque Paulo diz, no capítulo 13 dessa mesma carta, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, ainda que eu... Ele está fazendo uma suposição, né, pensando, os anjos devem ter entre eles uma linguagem. Ainda que eu falasse essa linguagem com que os anjos se comunicam, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Mas nós não falamos com a linguagem dos anjos, nós não conversamos com anjos. Isso, às vezes, soa ridículo às pessoas, quando nós falamos isso, que nós falamos a linguagem dos anjos. Alguém aqui já ouviu o anjo falar? Para saber se essa é a linguagem? Né? Não. E eles sempre falam nas nossas línguas próprias, quando se comunicaram conosco. Então, evitar isso. É uma linguagem no espírito, inspirada. Inspirada. Uma pergunta que se faz, e que se insiste às vezes, será que todos precisam orar em línguas? Todos, na igreja ou na renovação, precisam orar em línguas? Às vezes, há uma pressão para isso, né? A pessoa que está no grupo e ainda não ora em línguas é olhada de um modo atravessado, né? Diferente. Coitada, não ora em línguas ainda. Né? Ora, Deus dá outras prerrogativas de louvor a quem Ele quer e do jeito que quer. É um dom, é uma graça que Deus concede a quem Ele quiser. Paulo diz que quer que todos orem em língua. Então, uma coisa é, todos devem orar, precisam orar, é uma coisa. Ele mesmo vai dizer, não. Paulo fala, acaso todos orem em línguas estranhas? Acaso todos são profetas? Não, não. Outra coisa é, todos podem orar em língua? É uma graça de Deus, é uma graça de oração, e Deus, por certo, quer conceder a quem tiver o desejo de receber, para orar de uma forma inspirada, de louvar, de glorificar a Deus.
Então, nem todos têm que orar em língua. Mas você pode, se você quiser. Você pode. A gente vai dar alguns passos aqui, né? Outra confusão que se faz é no texto de Romanos 8, 26, muito conhecido, que diz, o Espírito, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, e ora em nós com gemidos inexprimíveis, inenarráveis. E as pessoas acham, então, que isso que Paulo está falando é a oração em línguas. Não é. É só atentar para o português que já vê que não é. O que é uma coisa inenarrável? Uma coisa indescritível? Inefável? São as traduções que tem para esse texto. O que é? É uma coisa que não se pronuncia, que não se fala. Então, não é oração em línguas. Isso que Paulo fala serve, sim, para referir-se às línguas, como serve para qualquer outra oração. Qualquer outra oração. O Espírito vem em socorro da nossa oração, seja na nossa própria língua, seja no vernáculo, ou seja em línguas. Mas não é que isso que nós falamos são os gemidos inenarráveis do Espírito, que é o Espírito gemendo através... Não. Não é não. O Espírito vem em nosso socorro, apresenta ao Pai a nossa oração de forma aceitável. Ele faz isso. Nós não... O Espírito, somos nós mesmos que estamos falando, não é o Espírito, não. Ele vem em socorro de qualquer oração. João Paulo II explica bem, fala muito bem sobre esse texto, na sua encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificantem. Número 65 desse documento, ele fala desse texto de Romano, sem falar em oração em línguas, né? Bento XVI também, em 15 de novembro de 2006, fez uma catequese sobre o Espírito Santo, referindo-se a esse texto, onde fica claro também, não há nenhuma referência, ele vem em socorro de toda e qualquer oração, de toda e qualquer oração. E uma coisa prática e importante, irmãos, para você que participa de um grupo, para você que participa de núcleos, para você que é formador, é necessário incentivar o povo a buscar pela profecia e pela interpretação. O padre Eduardo, ele parece até repetitivo nisso. Toda vez que ele dá o microfone numa assembleia, ele procura fazer essa prática. Vamos louvar, vamos fazer silêncio, vamos escutar. Agora, o Senhor vai falar. Fala o que o Senhor falou com você. Estimula, né? Às vezes não falou nada comigo, e eu não tenho que inventar. Às vezes falou. Às vezes falou e eu não tenho coragem de dizer. Então, é preciso saber que é legítimo dizer. E orar para que haja intérpretes. Quando alguém fala, ter a coragem de interpretar, se o Senhor lhe dá esse dom. Esse dom não é como a oração em línguas, ele precisa de uma inspiração na hora. Ele não está à disposição minha, a hora que eu quero. Nem a mensagem em línguas está à minha disposição, como a oração. A oração eu oro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Essas outras dependem da inspiração, na hora. Orar por essas coisas, porque essas coisas consolam, orientam, edificam o grupo. Essas coisas dão ao grupo um sentido realmente carismático. Então, essa complexidade de coisas se resume nisso. Existe uma possibilidade de, pela oração, eu receber um carisma que leva o meu aparelho fonador a se colocar a serviço do louvor a Deus,
Às vezes a pessoa fica esperando assim, acha que o carisma vai vir com um sopetão que Deus vai dar na cabeça dele, e ele vai começar a falar em línguas. Não, você tem que se dispor a falar. Você tem que começar a balbuciar coisas que você não entende. Você pode começar com palavras que você conhece, aleluia, hosana, Jesus Cristo, repetindo. Isso predispõe você para acolher o dom. A gente ensina o dom, aprende-se a orar. A graça supõe a natureza. Quando você vê alguém, quando você observa alguém, quando você escuta alguém, isso pode ampliar a sua docilidade. Deus não precisa disso. Alguém pode ser tocado e começar a falar sem nunca ter visto. Mas nós devemos ajudar a preparar a natureza das pessoas para abrir-se à graça. Então, você não precisa, se você já ora, ótimo. Se você não ora, abra-se a essa graça. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Abra-se, peça. E se alguém estiver perto de você que ora, ore com você, no Espírito, para que você ouça. É a sua natureza, são faculdades humanas, é uma mediação, não é uma mágica espiritual. É preciso aprender esse linguajar também. Por muito tempo, a renovação no Brasil ficou na teoria. Estudava livros sobre o Espírito Santo, muito bons, sobre o batismo, mas não tinha prática, porque aqui ninguém tinha tido a prática. Até que Padre Eduardo vem, e com ele começa a trazer outros padres com a experiência, e então começa-se uma dinâmica carismática verdadeira na renovação do Brasil. Porque a graça supõe a natureza. Se a natureza tem a chance, o preparo, ela se abre com mais docilidade. Então você, abra-se. Se você não ora, peça para receber a graça de orar. Colabore, coloque em funcionamento a sua voz. Fale o que você quiser, sabe? A sua intenção de orar em línguas já é orar. Esse é um outro princípio teológico, né? Que toda a ação se fundamenta numa intenção. Ela é fundamentada numa intenção. Então, se você tem a intenção de louvar, você já está louvando. Já está louvando. Fala o que você quiser. Deus, primeiro livro de Samuel, né, 17, o homem vê as aparências, Deus vê o coração. Não precisa ficar com vergonha, achar que você está imitando, que você está fazendo papel de bobo. Não. Se você quer louvar com essa graça, você já está louvando com ela. Deus já está te concedendo. Eu te convido a ficar de pé. Veja, irmãos e irmãs, nenhuma das modalidades tem tradução. Nenhuma das modalidades das línguas tem tradução. Mas elas podem ter uma intenção. Uma intenção. Todas elas podem ter. Eu posso orar em línguas por uma cura de um irmão, pela libertação, em ação de graças por um bem recebido, intercedendo por alguém, por alguma dificuldade, em adoração a Deus. Intenção que está no meu coração. Então, eu queria convidar você, nessa noite, para a gente fechar esse momento, a levantar os braços, sabe? Esse braço levantado assim, em todas as culturas do mundo, significa eu me rendo, eu me entrego. Né? Sabe, filme que o bandido chega, ou o xerife chega para o bandido e ele levanta os braços, né? Eu me rendo, Senhor. Eu nessa noite, Senhor, quero me render. Eu quero me entregar nas Tuas mãos. Eu quero ser guiado pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Eu estou aqui com a intenção de aprender a Te louvar mais e mais na minha vida. Eu quero fazer do louvor um estilo de vida para mim, Senhor. E que esse louvor também se manifeste
nas línguas, Senhor. Vem, Senhor, vem batizador, derrama do seu Espírito sobre as nossas vidas, sobre as nossas faculdades, sobre as nossas vontades. Quebranta os nossos medos, Senhor. Dissipa, Senhor, toda a resistência e concede-nos o dom do louvor em línguas. E você que já ora, começa a orar em línguas comigo e vamos passando para canto em línguas. Se você não ora ainda, começa a balbuciar palavra, os sons que você quiser, que Deus vai entendendo, né? Vai falando, vai expressando com a sua voz essa sua vontade de louvar a Deus. Una na halavara shandara makandara, ona na halavara varamia nela shindara lavandara ma, yona na sandara malahara varaina kunda shindara ma, onda la 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 maravara la la hundara ma, onda la maya vandara hoyo, onda ya hoyo lomia la kandara, ye la 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 varamara vala lomino. Loro yo nana mandala vara manana kondala la shandala mai undala mandala ko ela ya la ya mandala shandala yo nana la mandala ma ela la mori quer ser essa contemplação ruidosa diante de Deus, uma contemplação com ruídos. Isso é libertador, isso é curativo para as nossas almas. Então disponha-se a ter essa graça. Que utilidade tem? João Paulo II dizia que ele tem uma utilidade eclesial, porque edifica a igreja. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Se o dom das línguas é um dom suficientemente bom para que Deus nolo queira dar, como está na Escritura, ele deve ser também um dom suficientemente bom para que eu o queira receber. Então, se você quer, repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero receber a graça do dom das línguas, para te glorificar com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, com toda a minha vontade. Eu quero, Senhor, gradativamente crescer no entendimento desse dom e ensiná-lo para a sua glória. Amém. Palmas para o Senhor Jesus.